Evidentemente que nós não temos tempo de tratar todo o assunto nas constituições, em todas as constituições que ocorreram no Estado brasileiro. Mas, inicialmente, a Constituição de 1824, no artigo 15, inciso 10, ela tratava as contribuições, tratava o financiamento do Estado como contribuições de uma forma genérica. A Constituição de 1891 já começou a delinear o tema, dizendo que a União se financiaria com impostos e taxas, era o artigo 7, e os Estados se financiavam através de impostos, taxas e contribuições de seus correios e telégrafos. A Constituição de 1934, neste período, então, de 1891, sob a vigência da Constituição de 1891, surgiu a Lei Eloy Chaves, que instituiu a Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Empregados de Estradas de Ferro, e neste período essas caixas se financiavam através de contribuições dos empregados, da empresa e contribuição, que eu chamo de contribuição do Estado, porque também ela se financiava através de um aumento das contribuições, aumento das tarifas das estradas de ferro. Na Constituição, mas não tinha tratamento constitucional. Na Constituição de 1934, as contribuições previdenciárias ganharam, então, status constitucional. E assim foi até hoje, não vamos dizer até o final dos tempos, mas até hoje no atual ordenamento jurídico, depois da Constituição de 1988. No artigo, só que as contribuições previdenciárias eram tratadas no capítulo da ordem econômica e social, em que, naquela época, a Constituição de 34, a primeira que tratou contribuição previdenciária, diz que a lei do trabalho observaria os seguintes preceitos, além de outros, que colime a melhor as condições do trabalhador. Assistência médica, sanitária ao trabalhador e à gestante, assegurando a estes descanso antes e depois do parto, sem prejuízo do salário e do emprego, e instituição de previdência mediante contribuição igual da União, do empregador e do empregado, a tríplice forma de custeio da Previdência Social. Na Constituição de 1937, da mesma forma, a Constituição de 1937, na verdade, ela não tratou a Previdência Social. Ela esqueceu, ela silenciou sobre a contribuição previdenciária, mas ela previu a instituição para o trabalhador de seguros de velhice, invalidez e vida para os casos de acidentes de trabalho. E nesse momento nós passamos a ter, então, a convivência dos institutos de aposentadoria e pensão e as caixas de aposentadoria e pensão. E ainda na Constituição de 37, nós tivemos a Lei 7.526 de 45, a Lei Orgânica dos Seguros Sociais do Brasil, regulamentada pelo Decreto 35.448 de 54, que expediu o Regulamento Geral dos IAPs. E no artigo 43 ele dizia que não prescreverá o direito às prestações, mas prescreverá no prazo de 1 ano, a contar da data em que se tornarem devidas, o direito ao recebimento de quaisquer importâncias não reclamadas. E no artigo 65, não prescreve o direito de receber ou cobrar as importâncias que se refiram ao artigo 54 e seus parágrafos, ou seja, as contribuições para o financiamento das caixas de aposentadoria e pensão. Na Constituição de 1946, nós passamos a ter alguns pontos de convergência. Sob a égide da Constituição de 46, nós vamos verificar as contribuições previdenciárias já na Lei Orgânica da Previdência Social, a LOPES. A LOPES tratou, então, a decadência e prescrição no artigo 144 em 30 anos. O que era imprescritível na legislação anterior, agora ganhou um limite que seria de 30 anos. E essas contribuições previdenciárias estavam previstas, então, no artigo 157, inciso 16 da Constituição Federal. Paralelamente,
Os impostos, taxas e contribuições de melhoria surgiu com a emenda constitucional número 18 de 66, o Sistema Tributário Nacional, e logo após a instituição da Lei 5.172, trazendo a decadência e prescrição em 5 anos, conforme artigo 150, parágrafo 4º, artigos 173 e 174. O fundamento de validade dessas duas leis ordinárias era o artigo 5º, inciso 15, a linha B, que tratava que a União tinha competência privativa para legislar ou para instituir regras gerais de direito financeiro e, regras gerais não, normas gerais de direito financeiro e de direito previdenciário. Na Constituição de 1967, nós passamos a ter, então, a Constituição de 1967 perdurou, então, a LOPS, né, com a previsão de prescrição e decadência em 30 anos, e continuou, na verdade, o Sistema Tributário Nacional através do Código Tributário Nacional. Só que, neste momento, os impostos, taxas e contribuição de melhoria seriam, então, tratados mediante lei complementar. E, dessa forma, a Lei 3.807/60 continuou como lei, como matéria de lei ordinária, e o Código Tributário Nacional recepcionado como lei complementar. O fundamento de validade dessas duas leis também era, nesse caso, na Constituição de 67, o artigo 8º, inciso 17, a linha C, que competiria à União estabelecer normas gerais em matéria previdenciária e em matéria de direito financeiro. Tá? E caberia à lei complementar estabelecer normas gerais de direito tributário, em matéria de legislação tributária. Na Constituição de 68, aquilo que se trata, que a doutrina toda trata como sendo uma divergência, eu coloquei o meu ponto de vista, nós tratamos aqui de ponto de convergência. Por quê? Na Constituição de 68, nós vamos verificar que desculpem, não é na Constituição de 68, é a Constituição de 88, desculpem. Tá? A Constituição de 88, ela veio tratar, então, da competência da União, artigo 22, inciso 23, a competência privativa da União para legislar em matéria de seguridade social. E a seguridade social com as suas três áreas de atendimento, que seriam saúde, previdência e assistência social. Ocorre que, como compatibilizar, então, essas três áreas, essa grande área agora de segurança social? O artigo 195 veio estabelecendo, então, as suas fontes de custeio, as fontes de custeio do sistema. Então, o sistema tributário tratado por imposto, taxa e contribuições, e o sistema de seguridade social tratado pelas contribuições sociais do artigo 195 da Constituição Federal. E, nesses termos, nós vamos verificar que, em termos de sistema tributário, a fundamentação dos artigos 24, inciso 1, 145 e 149 da Constituição Federal. E, na verdade, o Código Tributário Nacional continuou materialmente como lei complementar.